várias personalidades para nos contar, num programa inédito, né, como era a vida na antiga Roma. Trouxemos um senador, um general de guerra, um engenheiro, um edil, né? Tivemos também personalidades como Hipásia, que morou na cidade de Alexandria, e até mesmo Perpétua, da cidade de Cartago, que hoje é conhecida como uma santa. Pois bem, nos próximos blocos teremos entrevistas com todos eles. Aguarde. Boa noite, queridos telespectadores. Estamos aqui em mais um bloco do nosso programa e agora nós temos aqui uma importante figura política da Roma Antiga, senhor senador Theodotos. Muito boa noite, senhor Theodotos. Boa noite. Senhor senador Theodotos, para começarmos, explique para nós como que era a política antes da formação do Império. Bom, a principal estruturação política era que nós éramos uma república. Além disso, tínhamos as leis da 12 tábuas, que foram as leis que foram feitas para atender um pouco a demanda dos plebeus em relação à participação política deles. Então, durante 8 anos, eles lutaram para conseguir essas leis e, então, essas leis possibilitaram que eles tivessem mais participação na política. Sim. E o que isso impactou no atual Império Romano? Bom, primeiramente, a partir daí, os plebeus começaram a ter a possibilidade de participar das assembleias. Além disso, eles poderiam se casar com patrícios. E então, a partir daí, teve meio que uma revolução em relação a como os plebeus eram vistos na sociedade. Sim. E durante já na época do Império, né, no período pré-clássico, qual que era o papel dos pretores? Bom, os pretores eles não legislavam, porém, eles tinham um papel crucial no momento de fazer as leis. Eles tinham um conhecimento muito grande e, além disso, eles opinavam e ajudavam no processo de redigir as leis. Isso possibilitou que a gente conseguisse sistematizar mais a política. E, a partir daí, nós começamos a tratar a ciência, a política como uma ciência. Realmente, muito importante a atuação deles. E, na era já clássica, como que era organizada essa política no Império? Bom, nós tínhamos, claro, né, os imperadores, que eles tinham poder total. Nós tínhamos os conselheiros, que aconselhavam também os imperadores nas tomadas de decisões. A gente tinha os funcionários do Império. Esses funcionários eles eram responsáveis por averiguar o funcionamento das estradas, dos aquedutos, dos serviços. E tínhamos os senadores, como eu, que nós estamos localizados nas províncias senatoriais do Império Romano e nós temos a responsabilidade de arrecadar os tributos e também, de certa forma, nos posicionarmos como império dentro das províncias. E vale ressaltar que agora no Alto Império Romano nós estamos tendo a oportunidade de literalmente trabalhar a ciência política e também desenvolver melhor o formato e a sistematização da política. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com contratos, uma coisa que é muito característica do Império Romano. Nós temos contratos de vendas, de posse, nós temos os direitos também focados para o indivíduo e como ele na sociedade. Sim, muito bom. E, senador, o que vocês faziam tanto nos balneários? Não precisa responder, não. Muito obrigado, senhor senador Theodotos. Tá? Pessoal, voltamos no próximo bloco com mais uma figura importante do nosso Império Romano. Muito obrigado. Se você já está sofrendo com a entrega da sua declaração de imposto deste ano, saiba que, sob as leis da Roma Antiga, tudo era passível de cobrança. Um dos exemplos mais disparatados era o imposto sobre a urina, pago pelos mercadores que compravam esse inusitado material coletado das latrinas públicas. Muito boa noite, telespectadores. Voltamos com mais um bloco do nosso programa. E agora temos a nova presença aqui do Edil Marcos, né,
Edil é o equivalente aos engenheiros nossos de hoje em dia, né? Ele é responsável por várias criações, como os aquedutos, as estradas, né? Boa noite, Edil Marcos. Boa noite. Então, nobre Edil, vamos começar falando dos aquedutos, depois falamos das estradas, né? Com relação aos aquedutos, de onde vocês tiraram essa magnífica ideia dessa construção tão bela? Então foi uma necessidade que nós tivemos, porque no passado, apenas a água do rio Tibre, dos lagos que tinham perto de Roma, já eram bastante para o abastecimento da cidade. Mas com o rápido crescimento, a gente teve que buscar água de outros lugares mais distantes, daí assim nós criamos os aquedutos. Mas com relação aos aquedutos, como que era feita a distribuição, né, da água? Então, eles eram uma fonte contínua de água que nós levamos para as casas, mas muitas das casas não tinham canalização. Então, assim, nós criamos banhos, que alguns eram públicos e outros privados, para levar água. E após isso, a água era levada para o esgoto e também participavam da limpeza das latrinas dos banhos. Tudo muito bem pensado, né? Mas vocês também pensavam com relação à qualidade dessa água? Sim. Né? Como vocês faziam essa análise? Se a água era boa? Desde antes da construção do aqueduto, nós analisamos a limpidez, a vazão e o sabor da água na fonte. Também nós consideramos a qualidade a saúde dos habitantes que vivem ao redor da fonte e bebem dela. E a maior parte dos aquedutos era subterrâneo, o que evitava o contato da água com carcaças de animais e outras coisas. Tudo muito bem pensado, muito bem bolado. Então, com relação a estradas, nobre Edil, como que elas eram construídas? Então, primeiro nós definimos o trajeto da estrada, e o trabalho pesado mesmo ficava com os escravos e legionários. Nós fazemos 2 valas paralelas, retiramos a terra do meio e até obter um buraco com a base firme e íamos preenchendo com pedras. No final colocamos argamassa e cascalho compactado por cima. Sim. Por isso elas ficavam tão resistentes, né? A propósito, até hoje em dia, nós temos dessas estradas, né? Sério? Sim, elas ficaram muito bem feitas, muito resistentes. Muito parabéns para vocês. Né? E qual que era a real importância dessas estradas para Roma? Então, era muito importante como um transporte de exércitos e de mercadorias e também para a comunicação entre o império, que era muito grande, era um bem eficiente de comunicação. Elas constituíam um método de troca de coisas, de troca de ideias, de mercadorias, culturas, de uma forma mais rápida, né? Sim. Muito bom isso, né? Mas quando vocês estavam construindo a estrada e vocês se deparavam com algum desfiladeiro, um rio, né? Como que vocês lidavam com isso? Então, nós sempre tentamos fazer o menor trajeto possível, tanto que a maior parte das nossas estradas são retas, mas quando não era possível, por exemplo, por causa de rios, nós criamos pontes e até túneis bem grandes para faziam uso dos famosos arcos romanos. Sim. Nas pontes, né? Famosas pontes, que por sinal também hoje em dia ainda temos muitas delas, né? E também foram inspirações, né, para muitas arquiteturas vindas depois desse período, né? Sim, mas de todas as invenções eu nunca vi nada parecido com isso. Isso aqui é um tablet, né? É algo tecnológico, é como se fosse o nosso papel de hoje em dia, né? Depois, com o tempo, posso até lhe mostrar, né? Mas muito obrigado, nobre Edil, né, pelas suas explanações, tá? Pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco, no próximo bloco, voltamos com mais uma atração. No ano de 64, Roma foi consumida por um incêndio.
Uma lenda diz que o próprio imperador, Nero, teria ateado fogo à cidade, por estar maluco. É verdade que Nero estava um tanto descontrolado, tendo em vista que mandou assassinar quase toda a aristocracia romana por medo de conspirações. No final de seu império, a insegurança da população e da classe política era tão grande que Nero foi considerado inimigo de Roma e caçado até não conseguir mais fugir e se suicidar. Ainda assim, nunca foi provado que ele incendiou a cidade. Boa noite, estamos de volta. A história do exército romano, ela descreve as principais transformações cronológicas da organização e constituição das forças armadas da Roma Antiga, né? As quais foram qualificadas como a instituição militar mais efetiva e duradoura conhecida da história. É por isso que agora estamos aqui com o general Carlos César Victórios, que vai falar para a gente um pouco sobre a história desse famoso exército romano. Boa noite, general. Boa noite. Então, general, para a gente começar, você poderia explicar para a gente, né, as fases históricas, as fases que você já presenciou no seu tempo de exército? Sim, com certeza. A gente pode dividir essa nossa história em 3 fases. Onde no começo, nosso foco era aumentar o território. Então a gente tinha uma postura mais agressiva, a gente ia para cima, queria sempre ocupar novas áreas e o foco total era em aumentar o território. E logo em seguida, como vocês procediam? Então, na segunda fase, a gente viu que a gente estava realmente conseguindo abranger uma área muito vasta. Então, a gente começou a preocupar mais com a defesa também. Então, a gente não estava só indo para frente e ocupando novas áreas. A gente começou a preocupar em defender as áreas já ocupadas. Então, nessa época, diferente da primeira, os soldados eram assalariados. Inicialmente, eles prestavam serviço militar obrigatório. Então eles eram meio que forçados a ir para a luta. Já nessa segunda fase não, eles eram pagos para estar lá, então já existia um incentivo a mais, né? Isso, exatamente, tinha um incentivo. E nisso eles foram se capacitando mais, foram melhorando as suas habilidades de combate e pensando mais também, como eu disse, na defesa, não só no ataque. Uhum. Então acredito que, seguindo, né, essa ordem, agora você já tem uma área muito grande, né, de império. Deve ficar mais difícil tentar conquistar novas, né? Então, em terceira fase, vocês teriam que focar mais na defesa? Então, exatamente. Na segunda fase, a gente já teve essa tendência defensiva. Na terceira, a gente viu que realmente era o que a gente tinha que focar. Que a gente já tinha abrangido uma área bem grande, a gente tinha dominado muito território já, não tinha necessidade de ir além. E a gente tinha que preocupar em manter o que a gente já tinha conseguido. Então a gente focou mais no desenvolvimento da defesa nas cidades, no crescimento das cidades, e a gente não precisou mais depender tanto de ficar preocupando com viagem, com acampamentos. A gente teve uma coisa mais estacionária ali. E nisso, eu esqueci de comentar, na segunda fase, com a capacitação dos nossos soldados, é onde surgiram as legiões, que eram esses soldados mais evoluídos, digamos assim. Mais capacitados. E a gente, ao longo do tempo, foi conseguindo alguns aliados também, tropas que não eram romanos, mas que lutaram junto com a gente chamava eles de tropas auxiliares. Uhum. Eles iam junto com a gente para os combates. Assim, muito interessante. Tá, mas agora com relação mesmo à ação, né? Durante o campo de batalha, como que era feito essa formação por vocês? Então, normalmente a gente usava uma formação de 5 classes. Seriam cada classe uma linha no campo de batalha. Onde a primeira classe eram os soldados com armadura mais pesada. Eles eram mais brutos, carregavam uma espada, uma lança e tinham uma armadura bem resistente. Logo atrás deles tinha a segunda classe, que
porque é uma armadura mais leve, eles eram mais ágeis e por ser mais ágeis eles não precisavam muito preocupar com a defesa corporal, mas eles preocupavam mais com a defesa do grupo em si, carregando escudos maiores. E eles atacavam com armas maiores também para ter um maior alcance, mas não deixavam de ser um combate corpo a corpo ali. Mas então essas classes elas lutavam mais em grupos, né, um defendendo o outro, ou era mais cada homem por si? Então, no combate em si, a gente trabalhava como um time, era todo mundo junto ali. A estratégia era essa, era não abrir brechas em lugar nenhum para que o inimigo pudesse adentrar no nosso exército. Mas ao mesmo tempo era individual antes de ir para o combate, porque as armaduras, as armas que eles utilizavam era de acordo com a capacidade de posse de cada um, o poder de aquisição. Entendi. Mas no campo de batalha era um time só. Uhum. E as demais classes? Então, logo atrás da segunda viria praticamente junto a terceira e a quarta. Eles eram muito parecidos assim, onde eles não tinham muita armadura. Eles usavam sim uma proteção, mas eles eram extremamente ágeis e o foco deles era atacar de longe. Então eles tinham uma artilharia ali de longa distância, normalmente atirando lanças, dardos, coisas do tipo. E eles, logo atrás deles viriam a última classe, que também era de longa distância. Então, só que essa última classe era dos mais pobres, eles realmente não tinham condição de ter uma armadura para um combate corpo a corpo. Então eles ficavam mais recuados, com o foco em atrapalhar o inimigo. Eles tacavam objetos, pedras no inimigo, mais para atrapalhar Mais mesmo. para distração, atrapalhar isso. É para distração. Então a gente pode, pelo que a gente pode notar, é uma questão de hierarquia, de status. Os soldados que ficavam mais à frente, eles eram mais bem colocados assim, no exército do que aqueles que ficavam por último. A gente pode tomar assim? Podemos, porque como eu disse, é o poder de aquisição de cada um que mandava onde ele iria ficar no campo de batalha. Então, se ele tivesse um maior poder aquisitivo, ele ficaria mais na frente. Ele ia para o corpo a corpo ali, e os que não tinham improvisavam, ficavam nas classes mais recuadas. Inclusive, quando o cidadão tinha muito poder de aquisição e possuía cavalos, ele ia na frente para intimidar o inimigo, a gente chamava da classe das montarias. Então eles iam na frente abrindo caminho, e nessa questão de abrir caminho a quinta classe também ajudava. Eles iam na frente para dar uma cobertura antes do exército chegar, eles davam uma analisada no território, e era assim que funcionava. E vocês, os generais, iam onde? A gente mais mandava, a gente ia para a guerra também, a gente ia para as batalhas, mas a gente mais mandava. Ficavam mais recuados, né? Sim, e levava o prêmio para casa. Eu até trouxe um aqui para você. Esse aqui eu trouxe da nossa última batalha, que a gente ganhou. Não sei de quem que é, mas... eu notei que você chegou com isso, mas não quis perguntar. É um presente? Um presente para você. Diferente, né? Você não gostou? Não, que isso. Adorei o presente. Veja, pessoal. Um crânio. Eu vou deixar aqui para os nossos telespectadores. Eu posso ver? Experimentar isso aqui? O que é isso? Pode. Isso é água. Água? Água. Não é água não. Transparente desse jeito, não tem gosto. Como que isso é água? Eu imagino que, né, de tantas andanças por aí, a água que vocês poderiam ter tomado não seria de tão qualidade, mas hoje em dia, né, nos tempos de hoje, a gente tem uma água mais tratada, né? Interessante, estranho. Mas muito obrigado pela presença, pela entrevista, né? Pessoal, muito obrigado, né? Vamos para a próxima atração. Júlio César foi o último governante da República de Roma.
Atuou como cônsul e posteriormente como ditador, ficando no poder de 100 a.C. a 44 a.C. Durante seu governo conheceu Cleópatra, rainha do Egito, com quem manteve relações além das diplomáticas. Com a rainha egípcia teve um filho, Ptolomeu XV Caesar, com quem Cleópatra chegou a dividir o reinado do Egito. Mas Cleópatra parecia ter uma queda por líderes romanos, e depois da morte de Júlio César, a rainha passou a ser amante de Marco Antônio, com quem teve mais 3 filhos. Cleópatra ficou no poder até a ascensão de Otávio. A rainha dos reis, como era conhecida, se suicidou com uma picada de cobra. Panis et Circenses Show. Hoje temos aqui uma convidada muito especial. Ela viveu no norte da África, na cidade de Cartago, né, aproximadamente 200 anos depois de Jesus Cristo. Né, e ela está aqui hoje para nos contar como era ser uma cristã, né, como era viver como um cristão nessa época. Boa noite, Perpétua. Boa noite, Augusto. Então, conte para nós como surgiu essa religião do cristianismo. O cristianismo surgiu na Palestina, que era um território romano, só que nunca foi uma dominação pacífica, sempre houve conflitos. Aí surgiu Cristo, com toda a difusão da ideia de amor ao próximo, perdão e a caridade. Aí o Império Romano viu nessa liderança que ele exercia sobre a população como algo que podia prejudicar o Império. Nisso, Roma acusou Jesus de traição e crucificou ele. Sim. E como que essa religião ela foi difundida, né, a partir desses ensinamentos de Jesus Cristo? Porque apesar de o Cristo ter sido morto, seus apóstolos, seus discípulos, todos os fiéis ainda continuaram vivos. E Pedro, que foi um dos discípulos de Cristo, foi o primeiro Papa, e também teve Paulo, que foi um grande difusor da religião, não somente entre os judeus, mas entre toda a população da região. Também é sabido que vocês, nessa época, vocês sofreram bastante perseguições, né, por conta dos romanos. Né? Conta pra gente como que deve ter sido essa perseguição, né? Viver essa perseguição. Sim, como é uma religião não aceita, a gente foi muito perseguido. Quem era capturado era levado para a arena para ser morto para divertimento do público, morto por gladiadores, por leões. Aí... É inimaginável uma coisa dessa hoje em dia. Né? Muito obrigado, Perpétua, pela sua presença. Né? Eu gostaria de dizer também que, né, logo após, né, a sua passagem, né, por Cartago, o Império Romano ele acabou aceitando a religião cristã como uma religião do próprio Império. Né? A religião cresceu tanto que ele não conseguiu mais combater e achou melhor, né, tomá-la para si. Glória a Deus. Né? E hoje em dia, o cristianismo ele é uma das religiões mais difundidas que nós temos aqui no nosso tempo. Né? E hoje em dia você é vista como uma santa, uma mártir, né, dessa perseguição por todos os romanos. Pessoas rezam para você todas as noites. Muito bem, pessoal. Tivemos aqui agora a presença da Perpétua, tá certo? Muito obrigado e voltamos daqui a pouco com mais um convidado. De acordo com a mitologia romana, Roma foi fundada por Rômulo e Remo. A lenda diz que os irmãos gêmeos tiveram que ser abandonados por sua mãe na floresta, onde uma loba os encontrou e os amamentou. Acredita-se que a fundação da cidade tenha sido em 753 a.C. Chegamos ao nosso último bloco de entrevistas. Né? A nossa entrevistada desse último bloco, ela veio direto da cidade de Alexandria, região que hoje corresponde ao Egito. Ela viveu há 355 anos depois de Cristo e é considerada como uma das maiores mentes de sua época. Foi filósofa, matemática, escritora, astrônoma, era filha de Theon, famoso filósofo, e astrônomo também, mestre em matemática da Biblioteca de Alexandria. Seja muito bem-vinda e paz. Muito obrigada, Augusto.
Boa noite, Pásia. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua visão de vida, de ensinamento. Bom, vou falar de quando eu era um pouco mais jovem. Eu tive a oportunidade de estudar em Atenas. Fui discípula da escola de Plutarco, onde professávamos a corrente filosófica do neoplatonismo. Essa corrente filosófica, a gente não acredita no conceito do mal. Acreditamos apenas que em imperfeições e níveis de alcançar o bem de forma diferente. Acreditamos também que com a meditação e busca do conhecimento filosóficos, nós podemos alcançar a felicidade e a perfeição da alma. Ao contrário de alguns preceitos religiosos que acreditam que isso será alcançado depois da morte, nós acreditamos que em vida e em plenitude podemos alcançar isso. Nossa, fiquei até sem palavras. Com tanto conhecimento e tanto estudo, sobrou tempo para você se casou, Olha, tem filhos. eu me considero casada com a verdade e com conhecimento filosófico. Interessante. Dediquei a minha vida. Muitas mulheres hoje em dia fazem dessa forma, E quais foram os seus principais questionamentos e teorias? Eu estudei muito na área de pesquisas na área de filosofia, matemática e astronomia. Na área de matemática, eu recebia alguns certos problemas matemáticos de vários amigos meus de toda parte do Império para serem resolvidos, e meu grande interesse foi pela astronomia. Eu sempre gostei de olhar para o céu e observar o infinito. Discordei bastante das teorias impostas pelo grego Ptolomeu, que acreditava no geocentrismo, em que a Terra seria o centro de todo o sistema e o Sol giraria em torno dela. A minha visão, eu pesquisei, sempre procurei um pouco do ensinamento também, junto à Biblioteca de Alexandria, a qual meu pai foi o diretor por um bom tempo. Eu tive contato com as obras de Aristarco e o mesmo tem alguns estudos na área do heliocentrismo, algo que eu gostei e pesquisei e estudei bastante a respeito. E que na época devia ser algo bem controverso, O heliocentrismo, falar sobre heliocentrismo nessa época, Digamos... Você chegou a alguma conclusão com relação a isso? Qual modelo estaria certo? Se é o geocêntrico, se é o heliocêntrico? Digamos que a questão da visão um pouco da religião que está começando a crescer no Império, isso bate de frente. Tivemos muito problema com a questão de não ser um conceito aceito, mas ainda falta alguns instrumentos e pesquisa para ter essa certeza. Mas acredito que a teoria do heliocentrismo pode fazer sentido, sim. Sim. Olha, te trazendo uma novidade, o modelo heliocêntrico é o que foi aceito, hoje em dia, ele é o único modelo, As trajetórias dos planetas, os errantes, são trajetórias elípticas em torno do Sol. Aristarco estava certo. Acho que eu também, interessante. Você Como descobriram isso? Você deu um crédito para ele. Devolver. Kepler. Então, pessoal, tivemos aqui agora a nossa entrevistada, Hipásia. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam ao longo desse programa sobre a nossa Roma Antiga. E qualquer dia voltamos com outro programa sobre outros temas também muito interessantes. Quem sabe até utilizaremos novamente nossa máquina do tempo e possamos trazer outras celebridades, Mas é isso. Muito obrigado.